Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Justiça Federal suspende ação criminal que torna réus acusados pelo desastre de Mariana. Reconstrução de distritos ainda nem saiu do papel. As obras estão paradas. Dentro do cronograma do projeto de reassentamento, toda essa área já deveria estar limpa e plana. Autonomistas mais segura para pedestres. Prefeitura instala novo gradil metálico em trecho da avenida. Inflação no primeiro semestre é a menor em 23 anos, mas consumidor reclama. Preços seguem nas alturas. Mudei o sistema de compras, a gente faz compra semanal para comprar o estritamente necessário, né? E abrir mão de muitas marcas que eu usava anteriormente por marcas novas de valor mais acessível. O pessoal fala que a inflação está caindo, mas eu não percebo isso. E Receita Federal abre consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda. É agora no Câmara Notícias. O presidente Michel Temer assinou nesta segunda um acordo com a Prefeitura de São Paulo para ceder um terreno do aeroporto Campo de Marte. A doação encerra uma longa disputa judicial que começou depois que o governo tomou o aeroporto da cidade na década de 1930. O aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, opera apenas com aviação executiva, táxi aéreo e escolas de pilotagem. Ainda assim, é o quinto mais movimentado do país. São mais de 70 mil pousos e decolagens todos os anos. O aeroporto Campo de Marte é o primeiro da cidade de São Paulo e foi inaugurado em 1920. Em 1932, as forças federais, comandadas por Getúlio Vargas, bombardearam esse espaço durante o conflito que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista. Na época, o governo federal tomou dos paulistas o controle do aeroporto por considerar a área militarmente estratégica. O acordo assinado hoje entre a Prefeitura de São Paulo e o governo federal representa um desfecho para uma questão considerada uma pendência histórica. A briga na justiça durou quase 60 anos. Desde 1958, a cidade tentava reaver a área. A entrega de uma parte do Campo de Marte para o município de São Paulo representa exatamente isso, um fenômeno de conciliação. O acordo prevê a criação de um parque no terreno do aeroporto. Ele vai ocupar 20% da área do Campo de Marte e será o terceiro maior de São Paulo, com 400 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 50 campos de futebol. É uma data histórica. O Parque Campo de Marte, será o 108º parque na nossa cidade. A área do parque tem remanescentes da Mata Atlântica. No local também será construído um museu aeroespacial. A prefeitura não deu prazo de quando o parque começa a funcionar. A Receita Federal abriu nesta terça a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda. No lote também estão contempladas as restituições que ficaram retidas na malha fina entre os anos de 2008 e 2016. Serão beneficiados mais de 2 milhões de contribuintes. O dinheiro estará disponível no próximo dia 15. Para saber se você está neste lote, você pode usar os aplicativos da Receita ou acessar a página do Fisco na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número 146. A inflação registrada no primeiro semestre deste ano foi a menor para o período desde o lançamento do Plano Real há 23 anos. Apesar disso, os preços subiram. Com o dinheiro mais curto e as contas mais altas, muita gente tem se desdobrado para encaixar as despesas no orçamento. No supermercado, os consumidores estão se esforçando para economizar. Tá difícil, muito caro. Tem que diminuir o preço das coisas. Mudei o sistema de compras, a gente faz compra semanal para comprar o estritamente necessário, né? E abrir mão de muitas marcas que eu usava anteriormente por marcas novas de valor mais acessível. O pessoal fala que a inflação está caindo, mas eu não percebo isso.
A inflação acumulada no ano está em cerca de 1,2%, bem abaixo da alta registrada em 2015 e 2016. Mas, de fato, isso não significa que os produtos estão mais baratos, apenas que os preços estão subindo menos do que antes. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que mais da metade dos consumidores pretende diminuir os gastos em agosto. Para 19% deles, a razão são os altos preços. Os itens de supermercado estão no topo da lista dos produtos que os consumidores planejam comprar agora em agosto. Em seguida vem os remédios e só depois roupas, recarga de celular e cosméticos. Quando a conta não fecha, mesmo com a economia, o jeito é recorrer ao crédito. E é aí que mora o perigo de acabar endividado. O cartão de crédito e o cheque especial são as piores opções por causa dos juros altos. Segundo o economista-chefe do SPC, o crédito consignado é uma alternativa melhor. O crédito consignado tem juros de cerca de 30% ao ano. O cartão de crédito, por outro lado, tem juros 10 vezes maiores, de cerca de 300% no rotativo. A multa por despejo irregular de lixo aqui em Osasco pode ficar mais pesada. A Prefeitura de Osasco enviou à Câmara um projeto de lei para alterar a regra que está em vigor atualmente, elevando a multa de R$ 7.000 para R$ 15.000. A punição, no entanto, poderá ser atenuada com prestação de serviços comunitários se for constatado que o infrator está em situação de vulnerabilidade social e econômica. Além da fiscalização em flagrante, passariam a ser aceitos fotos, vídeos e publicações em redes sociais como prova. A matéria não tem data para ser votada em plenário. Faz um ano que os concursos públicos do Judiciário passaram a incluir nos programas o direito das pessoas com deficiência. Para representantes deste público, a inclusão do tema nas provas torna os futuros profissionais mais capacitados. Kátia vai fazer prova para técnico do Tribunal Regional Eleitoral em outubro. E além de direito constitucional e administrativo, por exemplo, ela também estuda direito das pessoas com deficiência. E a matéria está na ponta da língua. Vou te dar um exemplo aqui prático, né? Hoje a gente fala muito em home office, em trabalhar em casa. A preferência para quem atua em home office sempre vai ser da pessoa com deficiência. A resolução do Conselho Nacional de Justiça determinando a inclusão do tema em provas para o Judiciário está completando um ano. Desde então, o direito das pessoas com deficiência foi exigido em 90% dos concursos de nível médio e superior para tribunais de todo o país. E até o fim do ano, 13 editais prevêem o tópico. As perguntas são baseadas na própria resolução do CNJ e na Lei Brasileira de Inclusão. Muitas vezes em prova é a parte de acessibilidade, na colocação de rampas, colocação de sinalização nas vias públicas, bem como nos edifícios públicos ou privados. O secretário-geral da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio acredita que a inclusão do tema nas provas torna os futuros profissionais mais capacitados para exercer suas atividades. A pessoa que está se preparando para um concurso, ela possa já ter em mente que existem direitos específicos das pessoas com deficiência e que esses direitos têm que ser aplicados na prática. Para este membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio, a medida é fundamental. Essas questões dos direitos das pessoas com deficiência devem necessariamente estar em todas as áreas do serviço público. A legislação brasileira é avançada, é uma das mais avançadas das Américas, no entanto é a menos aplicada. Então acho que esse é um caminho para a legislação ser aplicada no Brasil. E no próximo bloco, governo federal recebe adesões ao Programa Especial de Regularização Tributária. O programa dá descontos de até 90% nos juros e de 50% no valor das multas para quem pagar à vista. Além disso, quem aderir também pode parcelar em até 180 vezes. E terminam na sexta as inscrições para a Escola Social do Varejo em Osasco. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver.
pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Justiça Federal suspendeu a ação que tornou réus os acusados pelo desastre de Mariana, que aconteceu em 2015. Empresas como a Samarco e a Vale e mais 22 pessoas são acusadas de homicídio pela morte de 19 pessoas. A defesa alegou que escutas telefônicas usadas no processo foram feitas ilegalmente. Enquanto isso, os moradores de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, áreas devastadas pela tragédia ambiental, aguardam a reconstrução desses distritos. As obras ainda nem começaram. De um lado, a indicação da Igreja de São Bento. As ruas já estão delimitadas com os mesmos nomes do antigo distrito. Do outro lado, a escola já tem lugar para ficar. Desde o mês de março de 2016, quando o Ministério Público e peritos analisavam a área da lavoura, moradores visitaram o espaço com muita imaginação e esperança. Então, esse aqui é onde nós estamos, vai ser a rua principal, a rua São Bento, que saía na praça. Vai ter a igreja de São Bento aqui na praça e uma outra igreja Nossa Senhora das Mercês lá no alto. A gente quer que seja as mesmas ruas, o mesmo nome, os mesmos vizinhos, até o vizinho chato pode vir que a gente tá morrendo de saudade dele. O terreno que pertencia à ArcelorMittal já foi comprado e depois de assembleias com moradores, Ministério Público, Samarco e Fundação Renova, a estrutura do novo distrito foi planejada. Acontece que mesmo com um terreno já comprado, projetos arquitetônico e urbanístico aprovados, todas essas placas mostrando onde vai ser cada ponto do distrito e placas mostrando o mapa de Bento Rodrigues, as obras estão paradas. Dentro do cronograma do projeto de reassentamento, toda essa área já deveria estar limpa e plana. De acordo com o Ministério Público, os problemas são complexos para o atraso. A área de Bento Rodrigues hoje é uma área rural e para que ela possa ter o início das obras, ela tem que ser convertida legalmente em uma área urbana. De acordo com a Fundação Renova, o cronograma não será prejudicado pelo atraso. Apesar da gente ter esse atraso inicial, a gente vai manter o cronograma final, que seria no primeiro semestre de 2019 a entrega de todas as casas. Mesmo com a necessidade de alterações, a Fundação Renova garante que o procedimento é seguro. As obras para o reassentamento de Paracatu de Baixo também estão atrasadas. De 9 terrenos que deveriam ter sido desapropriados, apenas 4 estão em processo de compra. Os outros 5 estão em processo de negociação com os proprietários. E são propriedades familiares, o que realmente causa um pouco mais de atraso em relação às negociações, mas que estão avançando. A semana que vem nós damos resposta, semana que vem nós damos resposta e até hoje nada. Quando a gente se espera de estar andando e as coisas começam ou você diz, colocar o pé no freio, é voltar atrás. E a Justiça tenta evitar o atraso da entrega dos novos distritos. Nós já estamos avaliando as medidas cabíveis, já estamos em processo de adoção dessas medidas para que sejam de fato obrigadas a cumprir esse cronograma de forma célere e, o mais importante, de forma correta e justa. E terminam nesta sexta-feira as inscrições para a Escola Social do Varejo em Osasco. O programa do Instituto Walmart prepara jovens para o mercado de trabalho com cursos gratuitos voltados ao setor varejista. Para participar é preciso ter entre 17 e 24 anos, estar cursando o 3º ano ou já ter concluído o ensino médio na rede pública. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail esv.osasco@gmail.com ou pessoalmente na loja do Walmart em Osasco, que fica na Avenida dos Autonomistas, 1828. Para mais informações, ligue 95245-6169. 300 bilhões.
Essa é a dívida que pessoas físicas e empresas têm com a União. Para recolher parte desse dinheiro, o governo federal conta com um programa especial de regularização tributária, que ficou conhecido como Novo Refis. A adesão termina no fim deste mês, mas o Congresso ainda discute a possibilidade de melhorar as condições para os devedores. Neste sindicato de contabilistas que presta serviços para incorporadoras, imobiliárias e construtoras, nenhuma empresa aderiu ao programa para renegociar dívidas com a União. Os empresários, pessoas físicas, consideram o programa muito bom. Só que eles gostariam ainda de mais algum benefício, principalmente com relação ao pagamento da entrada. Eles gostariam que fosse um valor menor do desembolso de caixa. Conhecido como Novo Refis, o programa dá oportunidade para pessoas físicas e jurídicas devolverem aos cofres públicos o que não pagaram em impostos e contribuições federais. O programa dá descontos de até 90% nos juros e de 50% no valor das multas para quem pagar à vista. Além disso, quem aderir também pode parcelar em até 180 vezes. O prazo para adesão do programa vai até o dia 31 de agosto. Por enquanto, já foram quase 50 mil adesões, mas é possível que muitos deixem para aderir na última hora, esperando melhores condições que estão sendo propostas pelo Congresso Nacional. Mas as discussões ali podem demorar e quem ficar esperando corre o risco de não se regularizar. Uma comissão presidida pelo deputado federal de Minas, Nilton Cardoso Júnior, que tem dívidas com a União, aprovou mais vantagens ao devedor. Os descontos chegam a 99% nos juros e nas multas, por exemplo, o que reduz a expectativa de arrecadação de 13 bilhões para apenas 500 milhões de reais. O governo já avisou que vai vetar o texto. Este economista lembra que outros países também têm programas parecidos para refinanciar dívidas de empresas, mas com restrições maiores. Esse programa que atualmente está em curso, ele é bem mais generoso que os anteriores, né? Dá um prazo bem maior, com uma entrada bem menor e com um perdão de multas e juros bastante substancial. Os celulares vêm ganhando espaço na educação. Fazem parte das atividades de mais da metade das escolas públicas e particulares do país. Nessa reportagem da TV Brasil, você vai ver que hoje as escolas também apostam na linguagem de computador como parte do ensino. 10 temas. A aula de hoje do Vander é sobre atualidades. Só que você não vai ver o professor de geografia anotar o conteúdo no quadro para que os alunos copiem. É que na aula dele, ninguém usa mais caderno, mas sim o computador. Ao invés da gente ficar chamando a atenção do aluno que copia dever um do outro, aqui eu peço que eles compartilhem todas as informações. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil descobriu que quase todas as escolas públicas em áreas urbanas têm algum tipo de computador com acesso à internet, seja de mesa, portátil ou tablet. Para 94% dos professores ouvidos, essas ferramentas ampliam a quantidade e a qualidade do material didático. Bem melhor, que a gente aprende mais em relação, e motiva mais a gente a aprender. Mais de 80% das escolas públicas pesquisadas possuem laboratórios de informática como este. O problema é que pouco mais da metade usa o espaço de fato e só 1/3 dos professores pensa em como usar os computadores na hora de ensinar. Fazer essa transição é que constitui-se no desafio maior, porque os professores decididamente tanto não têm formação para fazer essa transição, como rejeitam essa transição por conta de não terem isso como parte da sua cultura. Então torna-se algo realmente muito difícil. Quando se fala da velocidade da internet oferecida, o gargalo entre escolas públicas e privadas é grande. Enquanto 58% das instituições privadas contam com internet rápida, apenas 25% das públicas navegam em alta velocidade. A gente perde muito tempo pesquisando o que a gente copia. Em 30 minutos a gente leva 1 hora para fazer no computador, porque fica caindo na internet. E veja em instantes. Culinária paraense é a preferida de turistas estrangeiros. É o que aponta a pesquisa do Ministério do Turismo.
Em seguida, vieram Belo Horizonte e Porto Alegre. Na média, a gastronomia brasileira recebeu nota máxima de 95% dos visitantes internacionais. E alunos da FATEC de Osasco criam um aplicativo para ajudar quem usa transporte público. As informações que chegam à tela do celular vêm desses sensores que registram a entrada e a saída das pessoas no ônibus. O barulho é só para a fase de teste. É no último bloco, não perca! Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe até de volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Uma pesquisa do Ministério do Turismo afirma que a culinária paraense é a preferida entre os viajantes internacionais. A gastronomia brasileira recebeu, em média, nota máxima de 95% dos turistas que visitaram o país. Na prateleira, farinha de tapioca e de puba, tucupi, cachaça de jambu e a famosa castanha do Pará. Na cozinha, o arroz com pato está quase pronto. Tem também açaí e unha de caranguejo saindo na hora. A culinária paraense é a razão de existir deste restaurante em Brasília. O Adir veio do Pará há 3 anos e decidiu montar o negócio para apresentar aos brasilienses um pouco do que o Pará tem de bom. Uma coisa assim muito até um pouco mística, né? Muito indígena, né? Uma mistura do índio com português, né? Essa é uma típica mesa paraense. Tem vatapá, caruru, maniçoba, casquinha de caranguejo, filhote frito, açaí. Bom, eu vou provar o tucupi com folha de jambu, que é base para o tacacá e o pato no tucupi. Não é à toa que a culinária paraense é aprovada por mais de 99% dos turistas estrangeiros que visitaram o estado. Na pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, a culinária de Belém foi a campeã nacional na preferência dos turistas. Em seguida, vieram Belo Horizonte e Porto Alegre. Na média, a gastronomia brasileira recebeu nota máxima de 95% dos visitantes internacionais. Segundo o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é a 27ª economia turística mais competitiva do mundo e a primeira da América do Sul. Uma outra pesquisa, essa do Ministério do Turismo, revela que 9 em cada 10 empresários do setor pretendem ampliar os negócios este ano. Em 2016, o impacto econômico direto do turismo no Brasil foi de quase 200 bilhões de reais, o que representou 3,2% do Produto Interno Bruto. Na força de trabalho, o turismo também tem impacto importante. São 7 milhões de empregos formais e informais, o que representa 7,8% do total de postos de trabalho do país. Com a gastronomia em alta, o governo brasileiro quer fazer dos sabores um atrativo a mais para os turistas. Quando você tem esse apelo turístico, esse apelo gastronômico chamando a atenção do turista, você consequentemente tem mais turistas, consequentemente mais emprego, mais renda sendo gerada ali para aquele destino. Linda é funcionária de um escritório de Taiwan em Brasília. Conheceu Belém numa viagem de férias e se apaixonou pelo tacacá. E essa memória, a sensação de comida é muito excelente. Para Mayal, paraense de origem indígena, mais importante que o gosto da comida é a história por trás de cada prato. Ele puxa historicamente algo lá do passado, né? Que talvez muitos brasileiros não conhecem, né? E o Pará ele é forte em relação a isso, a presença muito forte dos povos indígenas em relação à comida, à cultura, em relação a tudo. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Osasco fez a troca do gradil central da Avenida dos Autonomistas, no trecho entre as ruas Salem Bechara e Pedro Fioretti.
O novo gradil é o mesmo modelo padrão usado pela CET e deve evitar que os pedestres atravessem a via fora da faixa. O trecho escolhido para a implantação do novo gradil é um ponto crítico com grande circulação. Na semana passada, uma idosa atravessou fora da faixa e foi atropelada em frente ao Hospital Cruzeiro do Sul. A equipe da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana está estudando a implantação de uma passarela no local, por meio de uma parceria público-privada. Paralelamente, a Prefeitura tem feito ações educativas no trânsito com a colocação de faixas em diversos pontos da cidade. A tecnologia tem ajudado a resolver muitos problemas do dia a dia. Alunos da Faculdade de Tecnologia de Osasco desenvolveram um aplicativo para facilitar a vida de quem depende de transporte público. O programa alerta sobre a hora que os ônibus vão passar e avisa como está a lotação dos veículos. Será que o próximo ônibus vem lotado? E ele chega em quanto tempo? Essas são questões frequentes para quem usa o transporte público. Geralmente espera 1 hora, 30 minutos. A espera pelos ônibus pode se tornar algo perigoso dependendo do lugar e da hora, principalmente para mulheres. Virou tema de pesquisa para estudantes da Faculdade de Tecnologia de Osasco, na Grande São Paulo. Muitos universitários andam de ônibus. A Anissa diz que na hora em que sai da aula, o ônibus costuma estar lotado. Ela esperaria o próximo se soubesse que ele viria vazio e em pouco tempo. Quando dá tempo de esperar, eu espero, mas às vezes não. E é isso que o William quer tornar possível com um aplicativo que ele desenvolveu com uma colega durante o curso de Tecnologia em Redes de Computadores. As informações que chegam à tela do celular vêm desses sensores que registram a entrada e a saída das pessoas no ônibus. O barulho é só para a fase de teste. A luz verde indica que tem pouca gente, a amarela, lotação média, e a vermelha mostra que o ônibus está muito cheio. Quem usa o aplicativo pode se programar melhor para pegar o ônibus. Às vezes podia ficar um pouco mais na faculdade, né? Estudando, fazendo seus trabalhos, mas não. Deu a hora, melhor ir para o ponto, porque você não sabe que hora que você vai chegar em casa. A patente está em fase de registro. O próximo passo é tentar que a tecnologia seja adotada pelas prefeituras. E agora é botar ele para funcionar. Temos a intenção de estar melhorando o transporte público com o nosso projeto. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade geralmente surge na infância, mas os sintomas podem permanecer até a vida adulta e os homens são os mais prejudicados. Gabriel tem 12 anos. Desde os 5 faz tratamento psiquiátrico para déficit de atenção com hiperatividade. Durante muito tempo foi considerado menino problema nas escolas que frequentou. Havia momentos ali que, além da impulsividade, já resvalava para a agressividade, então se tornava uma criança agressiva. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é uma doença que afeta o amadurecimento dos neurônios. A pessoa tem dificuldade de se concentrar e costuma agir com impulsividade. Mas como diferenciar uma criança saudável e agitada de uma criança doente? Segundo essa psiquiatra, os sintomas têm de estar presentes há pelo menos 6 meses e afetar a qualidade de vida da criança e da família. O que caracteriza o TDAH e que diferencia quem tem TDAH de quem tem uma desatenção normal ou uma hiperatividade normal é a intensidade desses sintomas. O diagnóstico é feito por profissionais de psiquiatria e envolve uma avaliação detalhada. O médico deve conversar com a criança e com os pais e buscar informações sobre como ela é na escola e com os amigos. Na maioria dos casos, o paciente diagnosticado com déficit de atenção tem que tomar medicamento. E é aí que começa a polêmica. Alguns especialistas defendem que o tratamento tem que ser iniciado o quanto antes. Eles acreditam que quem não se trata pode acabar desenvolvendo outras doenças, como depressão, ansiedade ou até dependência química. Mas também existem profissionais que veem com preocupação o uso de remédios tarja preta por crianças. Esta psicóloga especialista em educação acredita que rotular a criança como doente pode atrapalhar o desenvolvimento. Para ela, é preciso olhar o contexto em que essa criança vive. Que nós somos iguais, né? Não tem uma régua que diga que temos todos que ser iguais, né? Podemos potencializar nossas diferenças e nos desenvolvermos muito bem dentro disso. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. O ar frio de origem polar ainda deixa as temperaturas baixas no estado de São Paulo ao amanhecer. A terça-feira ainda pode amanhecer com temperaturas abaixo de 10 graus
em muitas cidades do estado de São Paulo, inclusive da região metropolitana. Mas no decorrer do dia vai fazer bastante sol e não há expectativa de chuva. A sensação vai ser de calor no período da tarde. Na região metropolitana, algumas nuvens altas até podem se formar, mas são nuvens que não provocam chuva e também não escondem o sol. A mínima prevista para a capital é de 14 graus e a máxima chega aos 26 graus. Em Guarulhos, mínima de 13 e a máxima já pode alcançar os 27 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!